Olá, bem-vindos ao nosso último módulo desse curso, onde nós vamos falar sobre a reconstrução, sobre o processo que passa um sinal do mundo digital para o mundo analógico. Nesse módulo, a gente vai fazer uma coisa muito parecida com o que a gente fez no último. A gente vai ver o efeito de vários parâmetros, a gente vai ver as distorções que são causadas, como a gente pode controlar algumas dessas distorções, por que a gente vai escolher um parâmetro maior ou menor de período de amostragem e coisas assim. Então vamos começar retomando um exemplo que a gente já falou um pouco dele na introdução desse curso, que é o exemplo da imagem. Ele é um exemplo mais ou menos porque a gente não faz exatamente uma reconstrução aqui, a gente passa do tamanho da imagem para uma tela, e a sua tela continua sendo digital. Lembra que eu falei para vocês que a tela ela tem uma série de pixels. Ela tem uma série de pontinhos aqui, onde cada pontinho tem uma luzinha vermelha, verde e azul. E esses pontinhos acendem de acordo com a cor que você quer mostrar naquele ponto. Mas ainda assim, você tem um estudo interessante para fazer aqui, que é o seguinte. A hora que você olha para a sua imagem, retomando o exemplo que a gente já falou lá atrás, a sua imagem, então, desse cameraman é um conjunto de 256 valores na horizontal, 256 valores na vertical. Se eu quero colocar isso aqui num conjunto maior de pixels na sua tela, eu quero botar eles, por exemplo, em 512 por 512 pixels na sua tela, para ela ocupar um espaço maior da tela. Se eu botasse cada ponto correspondesse a um pixel, ela teria um tamanho pequenininho. Se eu dobro, em vez de botar 256 por 256, eu boto 512 por 512, eu dobrei na horizontal, dobrei na vertical, o tamanho ela ocupa um pedaço maior da sua tela. Mas para fazer isso, eu só tenho 256 valores. Eu tenho que agora criar 512 valores. Eu tenho que criar algum valor entre esse primeiro pixel e o segundo aqui. Eu tenho que adivinhar alguma coisa. O que a gente pode fazer para criar esses novos valores? Bom, a gente pode, por exemplo, mandar ele simplesmente repetir o valor. Então aquele 156, deixa eu voltar lá, esse 156 eu vou repetir o 156 aqui. O 159 repito, o 158 repito. Aqui, na verdade, para a gente ver direitinho, eu estou mandando ele repetir 11 vezes ou 21 vezes, não lembro mais ao certo. Mas o que a gente vê é o seguinte, quando eu repito o valor, eu crio esses quadradinhos aqui. Esse quadradinho, então, significa que todo mundo aqui dentro tem o mesmo valor de cinza. Esse outro quadradinho do lado significa que todo mundo tem o mesmo valor de cinza. Então, eu crio aqui uma imagem com esses quadrados todos. Por outro lado, eu poderia dizer o seguinte, olha, não, eu não vou fazer o 156 repetir. Eu vou fazer o valor do meio aqui ser a média entre 156 e 159. O valor no meio aqui, eu vou fazer ser a média entre 156 e o 160. Nesse caso, eu obtenho já uma imagem melhor, eu não tenho aqueles quadrados todos. Então, nesse módulo, a gente vai entender por que isso acontece, como a gente pode se beneficiar desse fenômeno, dessa diferença entre repetir todo mundo e fazer a média entre os caras. A gente vai ver quais são os efeitos disso e como isso pode nos ajudar em outras aplicações. Então, basicamente, onde a gente se encontra agora para esse módulo? A gente tem que o processo de reconstrução é o processo, então, de converter um sinal digital, x de n, que ao passar por um conversor digital para analógico, isso aqui é DAC, Digital to Analog Converter, ele vai criar um sinal reconstruído x de t. E o que é a função desse conversor digital para analógico? Bom, eu tenho aqui, por exemplo, o sinal x de n, ele vale no instante 0, ele vale 3,1. No instante menos 1, ele vale 0. No instante 1, ele vale 2,5. Bom, esses valores correspondem aos instantes de amostragem. Então eu sei que eu quero que o meu sinal reconstruído, no instante 0, ele valha a mesma coisa que a amostra 0 do meu sinal digital, 3,1. No primeiro instante de amostragem, eu quero que ele valha a mesma coisa que a primeira amostra do meu sinal digital, 2,5. No segundo instante de amostragem, eu quero que ele valha a mesma coisa que a segunda amostra do meu sinal digital, menos 1,2. Então, o que o conversor digital para analógico tem que fazer nos instantes de amostragem é fácil. O problema é o que ele faz entre esses dois instantes. O que, por exemplo, quando você está ouvindo a minha voz aí, você tem as 48.000 amostras por segundo. O que ele está colocando entre duas amostras? No caso, muito possivelmente, o que ele está colocando entre duas amostras é aquilo que acontece na imagem.
Ele está mantendo o valor contínuo entre as duas amostras. Então, entre a primeira e a segunda amostra, eu mantenho 3,1. Entre a segunda e a terceira amostra, eu mantenho 2,5. Entre essa amostra e a próxima, eu mantenho 1,2. Em figurinhas, isso aqui vira o seguinte. Eu tenho o sinal aqui original em azul. Tá? Em magenta aqui eu tenho o sinal reconstruído dessa forma, mantendo constante o valor da amostra até chegar à próxima amostra. Aqui em vermelho eu tenho as amostras. Isso aqui se chama na prática um segurador de ordem zero. E esse é o tipo mais comum de conversor digital para analógico que existe aí. Que você mantém o valor, você segura o valor. Existe um outro segurador, que não é tão comum na prática, que em vez de segurar o valor, ele cria uma linha reta entre duas amostras. Tá? Isso aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre o que ele faz, quais são as vantagens dele. A gente vê aqui claramente que ele se aproxima mais, a forma de onda se aproxima mais do seno. E a gente vai estudar qual é a vantagem dele e se é possível fazer melhor do que ele, como a gente pode fazer melhor e quais são os efeitos dessa reconstrução sobre o sinal. Então eu espero ver vocês nesse módulo e até o próximo vídeo.